Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em algo que todo mundo tem, mas que raramente paramos para pensar a fundo: a consciência humana. A gente vai explorar as 4 características fundamentais que definem a nossa experiência do mundo, com base em umas pesquisas bem fascinantes. E para começar, vamos com uma pergunta daquelas que fazem a gente pensar. E se um defeito que todo mundo parece ver em alguém, na verdade não estivesse lá? É bom guardar essa pergunta na cabeça, porque ela nos leva direto para o nosso primeiro ponto. E essa ideia já nos joga na nossa primeira característica, a subjetividade. E para entender isso direitinho, vamos dar uma olhada no experimento psicológico clássico que mostra o quão poderosa nossa mente realmente é. A situação era a seguinte: um grupo de universitárias foi chamada para entrevistar uns rapazes da faculdade. Só tinha um detalhe: elas teriam que fazer isso com um ponto preto, bem grande e visível, marcado no rosto. Como era de se esperar, muitas ficaram meio sem graça, hesitaram em participar. Agora segura essa. Bem na hora de entrar para a entrevista, um pesquisador fingia que ia dar uma ajeitadinha no ponto, mas na verdade ele limpava tudo com água. Ou seja, as mulheres entravam na sala de entrevista achando que ainda estavam com aquela marca no rosto. E o resultado? Foi surpreendente para dizer o mínimo. Depois das entrevistas, muitas das participantes disseram que os homens tinham sido meio rudes, que ficaram encarando o tal do ponto preto no rosto delas o tempo todo. Só que o ponto preto não estava mais lá. Ele só existia na mente delas. A crença interna que elas tinham sobre a própria aparência acabou colorindo completamente o jeito como elas interpretaram toda a interação. E tem um provérbio chinês antigo, e bem direto ao ponto, que a fonte dessa análise usa e que resume isso perfeitamente. Se há sujeira na sua mente, então há sujeira nos seus olhos. É uma forma bem forte de dizer que o nosso mundo interno se projeta no que a gente vê do lado de fora. E aqui a gente chega no ponto central, a subjetividade. A experiência consciente de cada um é única, pessoal e muito, mas muito influenciada pelos próprios pensamentos, pelas crenças. Isso quer dizer que a realidade que a gente vive não é tão objetiva assim. Em grande parte, é uma construção da nossa mente. E isso muda tudo. Ok, vamos seguir para a segunda característica que tem tudo a ver com a primeira, a seletividade. E essa aqui, com certeza, todo mundo já viveu na pele. Pensa só nessa cena. Alguém está numa rua super movimentada, ou numa festa bem barulhenta. É um mar de sons acontecendo, conversas, música, barulho de fundo. A pessoa não está ouvindo nada específico. Mas aí, do nada, no meio daquele caos, alguém chama o nome dela. E pronto, na hora, ela ouve. Isso é a seletividade em ação pura e simples. A nossa consciência funciona como um holofote, sabe? Ela escolhe ativamente onde vai mirar a atenção no meio de um oceano de estímulos. Ela filtra o que não parece importante para focar naquilo que, para nós, é relevante. Beleza, a gente já viu como selecionamos a informação. Agora, vamos explorar a terceira característica, que fala sobre a própria natureza do nosso pensamento, a continuidade. Quem descreveu isso de um jeito genial foi o psicólogo americano William James. Ele criou o conceito de fluxo de consciência. A ideia dele era que os nossos pensamentos não são pedacinhos soltos, isolados. Eles são como um rio que flui sem parar dentro da nossa mente. E o que tem dentro desse fluxo? Nossa, tem de tudo. Pensamentos em palavras, sensações, tipo um cheiro ou um som que aparece, memórias que surgem do nada, aqueles devaneios no meio da tarde, planos para o jantar. Tudo isso vai se misturando nesse rio mental que não para nunca. Então, essa é a continuidade. A consciência não é tipo uma sequência de fotos paradas. É um filme, uma experiência que flui sem interrupção o tempo todo em que estamos acordados. E finalmente chegamos na nossa quarta e última característica, a espontaneidade. E para a gente entender essa, que tal um pequeno teste interativo? Se prepara aí. A regra é bem simples. Vai aparecer uma palavra e o desafio é dizer em voz alta a cor da tinta em que ela foi escrita, e não a palavra em si. Tente fazer o mais rápido que puder, ok? Vamos lá. Certo, primeira palavra, moleza, né? A resposta é vermelho. E agora a próxima. Essa já foi um pouquinho mais difícil, não foi? A mente dá aquela vontade de gritar azul, mas a resposta certa, a cor da tinta, é vermelho. E por que isso foi tão difícil? Esse é o famoso efeito Stroop, e ele ilustra o ponto de um jeito brilhante.
O que acontece é que ler uma palavra é um processo automático para o nosso cérebro, é super rápido. Já identificar e nomear a cor da tinta exige um esforço consciente, que é mais lento, então o piloto automático da leitura acaba atrapalhando a tarefa que a gente está tentando fazer. E é isso que é a espontaneidade. A consciência é estimulada o tempo todo pelo mundo. E isso cria reações automáticas que a gente nem sempre consegue controlar. Ninguém escolhe ler a palavra azul. O cérebro simplesmente faz. Então, só para a gente amarrar tudo o que vimos nesta análise. As 4 características da consciência são: a subjetividade, porque a realidade é moldada pela mente; a seletividade, porque a gente escolhe onde colocar o foco; a continuidade, porque os pensamentos são fluxos sem fim; e a espontaneidade, porque a mente reage automaticamente ao mundo. E tudo isso nos deixa com uma última reflexão. Sabendo que a consciência é subjetiva, seletiva e espontânea, o que se escolhe fazer com ela? Para onde direcionar esse fluxo incrível de atenção e percepção? Essa talvez seja a grande questão. Muito obrigado pela companhia.